Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Estamos ao vivo, estamos online para mais uma aulinha de matemática. Antes disso, meu diretor, deixa eu fazer um convite aqui para a rapaziada. Puxa aí para a gente fazer esse convite. Bom, como vocês estão sabendo, o nosso querido ProEnem está promovendo um simulado gratuito para você. Então, hoje, especialmente hoje, nós temos o simuladão com a inscrição acabando justamente agora, né? É agora o primeiro dia? Esse primeiro dia que tem linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. As inscrições acabam hoje, às 11 horas e 54 minutos. Nesse dia, você vai, né, nessa primeira inscrição... Até o horário para fazer a prova. Tem que terminar a prova até... As inscrições já começaram, claro, verdade, eu tô confundindo. A prova, ela acaba hoje, às 11 horas e 59 minutos. Nessa prova você vai ter as matérias divididas em linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. O prazo, como eu falei, termina hoje para você fazer a prova. Você tem uma duração de 5 horas, né? Essa duração de 5 horas, num ambiente online, onde ali você vai fazendo as questões, vai marcando as opções, e no sábado, às 2 horas da tarde, o time, a seleção de professores do ProEnem, irá corrigir todas as 90 questões, começando, atenção, às 2 horas da tarde. Então, convido você para esse evento muito importante, é um evento bem legal, onde você vai participar desse processo de simuladão, onde você vai conseguir se testar e tal, e depois, no sábado, você ainda vai ter a correção de todas as 90 questões, começando às 2 horas da tarde. O cartão de crédito Recarga Pay é no estilo ganha-ganha. Você ganha 1,5% de volta em toda compra e ganha bônus todo dia útil. Baixe já o app e faça seu cartão. Objetivo da aula de hoje, a gente falar da função logarítmica. A gente não vai falar unicamente do logaritmo, da ferramenta, da operação aritmética do logaritmo, mas a gente vai falar mais do seu conceito algébrico, da função que é representada por essa operação. Então, a gente vai esboçar o gráfico dessa função logarítmica, a gente vai explorar a relação dela com a função exponencial, ou seja, a gente vai expor a relação de invertibilidade entre esses dois elementos, e depois disso, a gente, claro, vai fazer questões envolvendo função logarítmica. É claro, né, que quando você faz questões
com um ambiente de função logarítmica ou de função exponencial, é claro que num determinado momento dessa questão, você vai ser cobrado por propriedades, né, por consequências de definição. Então, essa aula também é excelente porque ela vai, de alguma maneira, revisar todas as duas aulas que vocês já tiveram, 2 quartas-feiras que vocês já tiveram com relação a logaritmo, tá certo? Então, a gente começa definindo a função logarítmica. Então, a função logarítmica, ela é uma função aonde o domínio dela é o conjunto dos números positivos, reais positivos, né? Então, são todos os números reais, excluindo os negativos e excluindo zero. Então, só sobram os positivos. Esse é o domínio. E o contradomínio seria o conjunto dos números reais, aonde essa relação de domínio contra domínio gera essa relação de f de x igual ao log de x na base A. Quero que você preste atenção que nessa definição, a variável x, ela é variável que corresponde ao logaritmando do logaritmo e não a base. A base é um número constante. A base é uma constante, é um número fixo, que também é um número real positivo e diferente de 1. Essas restrições do domínio ser um número real positivo, da base ser um número real positivo e diferente de 1, é justamente para que você consiga correlacionar, e aí eu vou falar um nome um pouco técnico, de uma maneira bionívoca, a função exponencial com a função logarítmica, para que realmente a função logarítmica e a função exponencial, elas de alguma maneira, elas gerem uma relação de invertibilidade. Uma vai ser a inversa da outra. Correto? Se você observar, se você depois tiver um tempinho, você vai observar que lá na função exponencial, a definição não era de R asterisco mais para R, era o contrário. Era de R para R asterisco mais. Então, já há aqui uma impressão de invertibilidade já na relação entre domínio e contradomínio. Na função exponencial, esse Rzinho aqui, ó, na poreba, ele estava antes da seta, enquanto que esse R asterisco mais estava depois da seta. Agora está ao contrário. Por quê? Justamente porque existe uma ideia de que uma função é inversa da outra. Correto? Muito bem. Então, deixa eu aproveitar e escrever essa definição aqui. Então, por definição, uma função que vai de R mais asterisco para R, tal que f de x vai ser igual ao log de x em uma base A, aonde esse A tem restrição. O A, ele é um número real, é um real positivo, e além disso, pela própria definição de logaritmo, essa base não vai ser 1. Correto? Então aqui a gente já emenda uma definição. E por que não já inclui aqui 2 exemplos, que são exemplos que eu vou utilizar para expor o gráfico da função logarítmica. Então, os exemplos f de x igual ao log do x numa base 2, o log do x em uma base 2. Um outro exemplo, sei lá, g de x é o log do x em uma base meio. Cortou? Não, não cortou. Posto isso aqui, a gente já pode construir a ideia do gráfico.
tá certo? Então, vamos explorar logo um elemento, né, um elemento da aula extremamente importante, fundamental, que é o gráfico da função logarítmica. Então, o gráfico da função logarítmica, ela vai ser obtida de uma maneira bem parecida com aquela utilizada na função exponencial. A gente vai montar uma tabela, né? Com essa tabela a gente vai encontrar pares ordenados e sim, com esses pares ordenados, a gente vai montar o gráfico, né? Então, vou montar uma tabelinha. Então, o primeiro exemplo aqui. A função f de x igual ao log de x na base 2. A gente tem uma tabela aqui de x por f de x. E a gente pode aqui estabelecer alguns valores. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E aí, com esse exemplo aqui, de se completar a tabela, a gente pode até utilizar para fazer uma revisão, né? Vamos lá, eu quero encontrar o log de... Deixa eu botar aqui, peraí que eu dei uma viajada. Eu quis dizer, na verdade... Eu quero, na verdade, dizer 1/4, meio... Deixa eu dar uma espaçada aqui. 1/4, meio, 1 e 2. Então, assim, eu dei uma viajada porque eu estipulei valores que não concordam com o próprio domínio. O pessoal que ficou ligado deve ter estranhado. Então, agora sim, vamos trabalhar com alguns cálculos aqui. Então, se o x é igual a 1/4, o que seria o f de 1/4? O f de 1/4 seria o log desse 1/4 na base 2. Você lembra como é que a gente calcula o log de 1/4 na base 2? Isso foi a primeira aula que a gente teve de logaritmo, né? Quando a gente utilizou a definição, o teorema que a gente brincou de teorema do peteleco, não é isso? Ou, se você quiser, você pode também utilizar consequência da definição. Lembrar que 1/4 é igual a 2 elevado a menos 2, e com isso a gente utiliza a tal consequência da definição. Vou usar os dois métodos para você se lembrar, a partir daí eu completo a tabela um pouquinho mais rápido. Então, pelo teorema do peteleco, o log de 1/4 na base 2, eu desconheço, não sei quanto vale, então eu vou chamar de x. O que é o teorema do peteleco? É uma maneira lúdica, uma maneira um pouquinho mais leve, para você lembrar que a função exponencial e o logaritmo, que a exponencial, a operação da exponencial e a operação do logaritmo, eles se dialogam, porque uma é definida a partir da inversa da outra. O que eu quero dizer com isso? O log de A na base B é igual a C, porque antes disso B elevado a C era igual a A. Então, o log de 1/4 na base 2 é igual a x, porque antes disso, 2 elevado a x é igual a 1/4. E aí o teorema do peteleco é assim dito, porque é como se a gente pudesse petelecar o 2 para cima do x e o logaritmo desaparecia. Mas, na verdade, é uma maneira, uma brincadeira para você lembrar que se o logaritmo existe é porque antes a operação da exponencial já existia. E 1/4, vê se você lembra, 1/4 é 2 elevado a menos 2. E aí, com isso, por equação exponencial,
Se 2 elevado a x é igual a 2 elevado a menos 2, é porque esse x, ele vale menos 2. Então, com isso, quando x é igual a 1/4, o f de x vai ser igual a menos 2. Tá ok? Para você não confundir, eu vou utilizar a letrinha K para você não confundir o x da função com o x do teorema do peteleco. Glaucio, olha, por que 1/4 é igual a 2 elevado a menos 2? Bom, 1/4 é igual a 2 elevado a menos 2, porque 1/4 é meio vezes meio, ou seja, meio ao quadrado. E meio pode ser escrito como 2 elevado a menos 1. Né? Meio é o inverso de 2, então é 2 elevado a menos 1. Potência de potência eu multiplico, então isso dá 2 elevado a menos 2. Correto? Se você entendeu, o que seria o meio? O meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Tá, e daí, Glaucio? E daí que eu poderia, em vez de utilizar o teorema do peteleco, eu também poderia utilizar a consequência da definição. Então, eu vou apagar esse meu rascunho aqui, vou continuar com o meu quadro, para aproveitar o outro ponto para fazer um resumo de uma outra parte da minha primeira aula de logaritmo, que falava sobre consequências da definição. O que diz a consequência da definição? Uma das consequências da definição é que o logaritmo de a elevado a b numa mesma base a, ou seja, quando a base do logaritmo e a base do número aqui de cima, que a gente chama de logaritmando, quando elas são iguais, a resposta é o expoente do logaritmando. Então, como eu sei que meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1, se o x for igual a meio, eu vou ter log de meio na base 2. E meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Em uma base 2, a resposta disso é menos 1. Então sai, né? Então, quando x é igual a meio, o f de meio vai ser igual a menos 1. Ainda utilizando o conceito, a consequência da definição, eu também sei que o logaritmo em qualquer base, desde que se respeite a definição de logaritmo, aonde o logaritmando é 1, a resposta é sempre igual a 0. E por quê? Porque pelo teorema do peteleco a gente sabe que todo e qualquer número elevado a 0 dá 1. Teorema do peteleco sendo utilizado indiretamente. Então, quando o x for igual a 1, a resposta é 0. E escrever 2 é a mesma coisa que escrever 2 elevado a 1. Então, aqui eu tenho log de 2 elevado a 1 na base 2. Então, a resposta disso será 1. Então, no final das contas, pessoal, eu tenho os seguintes pares ordenados. Eu tenho, quando x igual a 1/4, o y é igual a menos 2. Quando x é igual a meio, o y é igual a menos 1. Quando x é igual a 1, o y é igual a 0. E quando x é igual a 2, o y é igual a 1. E esses pares ordenados vão gerar um gráfico. Então agora a gente está na parte final já, que é o próprio esboço do gráfico. Então eu vou desenhar o gráfico aqui. Vou desenhar
os pares ordenados nesse gráfico, o valor do x, deixa eu só ajeitar, ganhar um pouquinho de campo. Não vou desenhar todos os quadrantes, não. X, f do x, e agora eu vou marcar os pontos. Bom, vou dar uma espaçada, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 1, aqui é 2, metade do 1, meio, e a metade da metade, 1/4. Esses são os valores do x. Agora vamos para os valores do y. 0, 1, 2, quer dizer, menos 1, menos 2. Agora sim, 1 e 2. Menos 1, menos 2, 1 e 2. Agora vamos marcar os pontos. X igual a 1/4, y igual a menos 2. Tá aqui. X igual a menos 1, y igual... X igual a meio, y igual a menos 1. Tá aqui. Se vocês me permitirem, para não ficar muito sujo, eu vou tirar determinados valores aqui. Você já sabe quem é quem. Para x igual a 1, o y é igual a 0. E para o x igual a 2, o y é igual a 1. Então você tem algo mais ou menos assim. Tá ok? E aí, eu vou fazer o seguinte. Nesse exemplo, a gente acabou lembrando a definição de logaritmo e as consequências de definição. Depois eu desenhei o gráfico. Então tem revisão, tem matéria nova. Dá uma olhada, dá uma boa assimilada nisso. Faz o seu print, que eu já estou indo ali para o fórum, ver o que vocês entenderam. Então vamos lá. Dá uma atualizada aí. Então vamos começar. Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro, acho que é a mesma pessoa, né? Tem a Dolatelli, é isso? Dolatelli, vamos lá. Dolatelli, espero que eu esteja falando o seu nomezinho certo, tá? É isso mesmo? Dalet. Boa tarde. Vamos devagarzinho. A matéria trabalha com a função cuja operação aritmética é o logaritmo. Então, eu montei uma tabela. Se você estiver assistindo a aulinha de exponencial, se você já assistiu a aulinha de exponencial, eu comecei a função logarítmica igual à função exponencial. Eu montei uma tabelinha e com essa tabelinha eu fui calculando os logaritmos desses valores. Glaucio, por que você utilizou esses valores? Eu poderia ter chutado o valor que eu quisesse, poderia ter chutado qualquer valor. Mas por que você chutou esses? Porque esses valores vão me oferecer logaritmos mais fáceis do que outros valores. Né? Por exemplo, se eu
se eu pusesse números do tipo 3, 4, 5, 6. O 4 seria fácil, porque é uma potência de 2. 1/4 é fácil, porque é uma potência de 2. Meio é fácil, porque é uma potência de 2. 1 e 2 também são fáceis, porque são potências de 2. Se eu chutasse valores de x que não tivessem uma potência cuja base fosse igual à base do logaritmo, eu teria um pouquinho mais de dificuldade para encontrar os resultados. Como eu posso escolher os valores de x para desenhar, para esboçar o gráfico, eu vou escolher valores mais convenientes para fazer menos cálculos. Ainda que para você esses cálculos já foram complexos, eles seriam ainda mais complexos se eu não escolhesse potências de 2. Beleza? Então eu escolhi esses valores. Ao escolher esses valores, eu utilizei conceitos de aulas passadas. Então, se você teve dificuldade em entender esses processos, é porque vale a pena você revisitar os conceitos das aulas passadas, porque são conceitos iniciais de logaritmo. É importante que você reveja isso, tá certo? Para você ter uma ideia, esses conceitos, eles vêm antes de propriedades dos logaritmos. É a definição e a consequência da definição. Então, vale a pena você ver isso. Então, um conceito que eu utilizei foi o teorema do peteleco. Utilizei aqui, utilizei aqui. Outro conceito foram as consequências do teorema do peteleco. Então, eu também utilizei aqui, eu utilizei nesse, eu utilizei nesse. Para que você fez isso? Para que eu completasse a tabela. Completei a tabela. Eu agora tenho os resultados que vão me fornecer, juntos, cada um, 2 a 2, os pares ordenados. Os valores de x e de y. Os valores de x e de y. Marquei os pontos. E com os pontos marcados no plano cartesiano, eu tracei o gráfico. Quero que você observe que esse gráfico, agora continuando a aula, quero que você observe que esse gráfico também é uma hipérbole. Tigo 8 Pro Plug-in híbrido, o mais tecnológico do Brasil e o mais econômico do país, segundo o Inmetro. Que parecido na função exponencial. Lá na função exponencial também aparecia a curva da hipérbole. Aqui na função logarítmica também vai aparecer. E não poderia ser diferente, porque nós estamos trabalhando com uma função que é inversa da função exponencial. Então é mais um sinal de que existe uma relação bem próxima, vamos dizer assim, bem sensível, estreita, entre a função exponencial e a função logarítmica. Mas eu vou fazer, como eu tinha informado anteriormente, eu vou fazer um outro exemplo. Qual seria esse exemplo? A da g de x igual a log de x na base meio e não na base 2. Só quero que antes de eu apagar o quadro para fazer o próximo gráfico, só quero que você observe o seguinte. Os valores nessa tabela, os valores de x que eu escolhi, eu já enumerei de uma maneira ordenada, do menor valor para o maior valor. Concorda comigo? Esse cara é menor do que esse, que é menor do que esse, que é menor do que esse. Então, os valores estão aumentando. O que está acontecendo com os valores de f de x? Também estão aumentando. Esse é menor que esse, que é menor que esse, que é menor que esse. Então, esses valores também estão aumentando. Então, observe que no momento em que eu aumento os valores de x, essa função também me faz aumentar, crescer os valores do y. Então, essa função é um exemplo de uma função crescente.
Por que eu estou chamando a sua atenção? Porque o outro exemplo, que eu também vou fazer muita coisa parecida, só que ele não vai ser uma função crescente, vai ser uma função decrescente. Como eu escrevi um novo dado no quadro, eu vou pedir humildemente que você faça o print novamente. Porque eu escrevi mais um dado. Beleza? Tá ok? Vamos ver agora. Ok, então a Maria Fernanda já disse que entendeu. E agora eu estou esperando. Estou esperando a Dalit falar se depois da minha explicação, peço desculpa por eu ter errado seu nome, Dalit, quero que depois você me diga se você entendeu depois dessa outra explicação. Enquanto ela me responde, vamos para o próximo gráfico. Então, o próximo gráfico é da função L de x, log de x, na base meio. Então, o segundo exemplo, o exemplo de número 2 é g de x igual ao log do x em uma base meio. Certo? E aí, eu vou até para você poder comparar, eu vou usar a mesma tabela com os mesmos valores do x. Então, vai ficar assim, ó. X, g do x, 1/4, meio, 1 e 2. Então, vamos lá. Vou apagar essa parte aqui. Pegar um arco aqui. A ideia é trabalhar usando as mesmas propriedades, as mesmas consequências da definição e a própria definição. Então vai valer a pena a gente fazer mais uma vez para reforçar aquilo que foi falado anteriormente. Então, ó, o valor do x, no primeiro caso, é 1/4. Então, quando x for igual a 1/4, então quando x for igual a 1/4, eu vou ter log do 1/4 na base meio. Correto? Eu sei quanto vale isso? Teoricamente não. Então eu vou chamar isso do K e vou fazer o teorema do peteleco. Então eu vou petelecar o meio para lá. Fica meio elevado ao K igual a 1/4. Só que 1/4, entenda, 1/4 é meio que multiplica meio. Ou seja, convenientemente agora, eu vou dizer que isso é meio elevado a 2, meio ao quadrado. Então, olha como é que vai ficar. Meio elevado a K é igual a meio elevado a 2. Tem uma equação exponencial onde as bases são iguais. O que eu posso falar então? Que K é igual a 2, os expoentes serão iguais. Então, quando x é igual a 1/4, g de 1/4 é igual a 2. Com isso, eu acabei gerando um par ordenado, x igual a 1/4, y igual a 2. Vamos para o outro. X igual a meio. X igual a meio, eu tenho o log de meio na base meio. Ora,
Consequência da definição. Quando esse cara for igual a esse, quando o logaritmando for igual à base, o logaritmo vai ser 1. Então aqui eu escrevo como resposta 1. Ao escrever 1, eu vou ter um par ordenado, x igual a meio, y igual a 1. Agora, quando x igual a 1, quando x é igual a 1, o log do 1 na base meio, vê se você lembra, já falamos sobre isso, consequência da definição. Quando o logaritmando é 1, qualquer que seja a base, a resposta do logaritmo é 0. Ah, Glaucio, por quê? Porque se eu fizer o teorema do peteleco, todo e qualquer número elevado a 0 dá 1. Então a resposta disso é 0. Par ordenado, x igual a 1, y igual a 0. E finalmente, quando x for igual a 2, eu tenho log do 2 na base meio. Ora, não sei quanto vale, vou chamar de K. Teorema do peteleco. Eu vou ter que meio elevado ao K é igual a 2. Aqui eu vou ter que fazer uma manipulaçãozinha aqui, ó. Meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Então eu tenho 2 elevado a menos 1 elevado a K é igual a 2. Por que eu estou fazendo a manipulação aqui e não fiz nas outras? Porque agora eu quero que essa equação exponencial ela tenha uma base 2 para eu comparar mais facilmente com essa resposta. Então, eu vou transformar o meio numa potência de base 2. Potência de potência eu multiplico. Então, eu tenho 2 elevado a menos K igual a 2 elevado a 1. Glaucio, mas não estava escrito 1. Eu sei, é só para ficar evidente que eu agora, o próximo passo é comparar os expoentes. Então, o valor de menos K é 1. Se menos K é igual a 1, é porque esse valor do K é menos 1. Explicando melhor, se o oposto de um número desconhecido é 1, é porque esse número era menos 1. Então, quando x for igual a 2, a resposta desse cara, do logaritmo, é menos 1, gerando um par ordenado, x igual a 2, y igual a menos 1. Quero chamar a sua atenção que agora, diferente do exemplo 1, agora os valores de x estão aumentando. Entretanto, os valores de g de x diminuem. Ora, essa função não é mais crescente. Essa função é uma função decrescente. Decrescente. E agora eu posso desenhar o gráfico. Tá certo? Para eu não apagar o quadro, pessoal, não vai ficar esteticamente muito bonito, mas para eu não apagar o quadro com as minhas resoluções, eu vou botar o gráfico aqui, ó. Então eu vou fazer aqui x, aqui f do x, quer dizer, g, né? G do x. O x vai ser de novo 1, 2, metade e metade da metade. E aqui vai ser menos 1, 0, 1 e 2. Menos 1, 0, 1 e 2. Dei uma forçada aqui, mas é só para não ter que
apagar as coisas. Então, quando x for igual a 1/4, o valor do y é igual a 2. Então, ele está aqui, ó. Quando x for igual a meio, o y é igual a 1. Então, está aqui, ó. Quando x é igual a 1, o y é igual a 0. E quando x é igual a 2, o y é igual a menos 1. Está mais ou menos aqui, ó. E agora eu posso desenhar o gráfico. Esse é o log do x na base meio. Tá certo? Daí o seu print, correto? Daí o seu print, e eu for por último, a gente vai... Isso aí, Maria Fernanda. Respondendo aqui, enquanto vocês estão fazendo print, deixa eu responder a alguns alunos aqui. A função é decrescente, né? Exatamente. Show de bola, Maria Fernanda. Eu que agradeço a sua participação. Professor, esses dados da tabela podem ser usados constantemente, sempre usando os mesmos valores? Deixa eu ver quem me perguntou isso. Foi... me ajuda. Blena aqui. Na verdade, esses valores que eu estou escolhendo dependem do númerozinho aqui debaixo do logaritmo. Então, observa que o número debaixo do logaritmo, meio, a base, meio é uma potência de 2. Então, é uma dica. Vai funcionar se eu jogar aqui nos valores de x qualquer potência de 2. Beleza? Por que eu não escrevi as potências de 2 mais óbvias? 2, 4, 8, 16, 32, 64? Porque senão eu não ia ter algum valor negativo, algum valor nulo, para saber o que acontece. Eu só ia ter valor positivo. Então, por experiência, claro, eu joguei algumas potências de 2 que me dariam números negativos, que me dariam o 0. Tá certo? Então, sempre chute valores para x que estejam associadas com a potência da base. Se a base fosse uma base decimal, base 10, os meus valores de x que eu iria chutar aqui seriam potências de 10, né? 1 centésimo, 1 décimo, 1 milésimo, 10, 100, 1000, 1 milhão. Fica mais fácil para eu montar a tabela, montar o gráfico, montar os valores. Beleza? Ok? É isso. Bom, falta eu fazer aqui, meu diretor, só uma última consideração. A gente só precisa lembrar que assim como na função exponencial, a função logarítmica também segue esse mesmo baile. Qual seria ele? Quando você tem um logaritmo cuja base é um número entre 0 e 1, toda a função logarítmica vai ser decrescente. Ao passo que, se a base do logaritmo for um número maior que 1, a função logarítmica será uma função crescente. Então, quem é que define se a função é crescente ou decrescente? É a base do logaritmo. E essa base do logaritmo, como é que ela vai se desenvolver para gerar essa, vamos dizer assim, definição? Se a base for um número entre 0 e 1, que nesse caso aqui foi meio, essa função vai ser decrescente. Se a base do logaritmo for um número maior do que 1, que no meu exemplo foi 2, a função vai ser crescente. Beleza? Na próxima aula, daqui a pouquinho, eu vou mostrar de uma maneira algébrica por que a função exponencial ela pode ser reinterpretada para uma função logarítmica. Por que existe essa correlação e como é que isso funciona? E, obviamente, depois de mostrar isso, a gente vai ver isso na prática, fazendo questões que poderiam ser iniciadas por exponencial
elas são iniciadas por exponencial e acabam terminando em uma função logarítmica. Beleza, galera? É daqui a pouco. Valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.